Compositor de impressão do QGIS. O compositor de impressão é uma ferramenta oferecida pelo QGIS para elaborar a versão final dos mapas que serão impressos. Ele permite a definição de escala e orientação do mapa, a inserção de legendas, tabelas, imagens e diversos outros itens. Nesta aula nós vamos montar esse exemplo de compositor de impressão, onde nós temos a região metropolitana de São Paulo, aqui em cima a Rosa dos Ventos, e nesse quadro a localização do mapa, a legenda do mapa temático de abastecimento de água, a legenda do restante do mapa, os distritos, municípios e estados, e aqui alguns rótulos que identificam o mapa. Este é o projeto QGIS que será utilizado como exemplo. Nós temos algumas camadas que representam estados, municípios e distritos, e nós temos também alguns mapas temáticos. Vamos aplicar um pouquinho de zoom aqui nessa área, que é a região metropolitana. E nós temos aqui um mapa temático, por exemplo, de população, segundo o censo de 2010, de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de coleta de lixo. E nós vamos preparar um mapa temático de abastecimento de água, para ser impresso. Então nós vamos criar um gerenciador, ou melhor, um compositor de impressão. No menu projeto, você tem o gerenciador do compositor. É uma janela onde você pode criar os seus compositores de impressão, ou duplicar, remover, renomear, gerenciar os seus compositores. Então nós vamos adicionar aqui um compositor, que eu vou chamar de comp1. E pronto, estamos aqui na tela do compositor de impressão. Na barra de ferramentas à esquerda da tela, você tem algumas ferramentas para adicionar itens ao compositor. Então, por exemplo, adicionar um mapa, adicionar uma imagem, adicionar um rótulo, uma legenda, uma barra de escala, figuras geométricas como retângulo, triângulo e elipse, adicionar setas, adicionar tabelas de atributos e outras ferramentas. O primeiro passo para iniciar o layout de impressão é escolher, nessa guia composição, o tamanho do papel. Então o padrão aqui pode ser A4, A3, Você pode escolher o número de páginas, a orientação, se é paisagem ou retrato, e a exportação, a resolução de exportação, porque você pode gerar depois arquivos PDF ou arquivos JPEG com essa resolução que foi definida nessa aba. Em seguida, definir as guias. As guias são elementos que ajudam você a organizar melhor os seus itens dentro da página, alinhar melhor esses itens. No menu Visão, você pode pedir para mostrar a grade. Então aqui nós temos uma grade, que você pode definir a dimensão aqui. Olha, o espaçamento aqui está de 10 milímetros, A gente pode colocar, por exemplo, 5 milímetros, ou a medida que for mais adequada, E podemos também no menu Configurações, Compositor Opções, podemos definir mais alguns elementos dessa grade. Então podemos fazer, por exemplo, uma grade só de pontos. Olha, essa grade aqui é de pontos. Podemos fazer uma grade de cruzes. Podemos também definir a cor da grade, sei lá, uma cor vermelha, por exemplo, sólida. E configurar isso da forma que for melhor, Isso vai servir para você poder alinhar os elementos dentro da sua área de trabalho. No menu Visão, você pode também atrair objetos para a grade. Se você quiser aproximar os itens do teu compositor, e eles serem atraídos automaticamente pela grade. Além disso, nós temos também as guias. Então, se você vier aqui na régua do lado esquerdo e puxar, você tem uma guia
que serve para posicionar os seus elementos. Deixa eu desligar um pouquinho a grade. Vou desligar aqui no menu Visão, mostrar grade. Então você pode criar algumas grades, algumas linhas de grade, tanto na horizontal quanto na vertical, que vai servir para você orientar o posicionamento dos seus itens dentro da página. A hora que você não quiser mais utilizar essas grades, você pode simplesmente pegar e arrastar de volta para a régua, né? E as grades desaparecem, as linhas de grade. Agora nós vamos adicionar o primeiro elemento, que é o mapa. Então nós vamos voltar naquela janela principal do QGIS e nós vamos deixar ligada aqui apenas a camada de abastecimento de água e a camada de distritos. Vamos deixar também de municípios. E agora, voltando ao gerenciador de impressão, aliás, compositor de impressão, nós vamos adicionar um mapa utilizando esse botão. Então vou clicar no botão e vou abrir uma área retangular onde vai ser inserido o meu mapa. Então eu posso redimensionar, posso mover esse item pela tela. A resolução, não sei se vocês notaram, a resolução da imagem não fica muito boa até você mandar ele atualizar. Esse botão de atualizar visão. Aí ele melhora bastante a definição da imagem, né? Eu vou posicionar essa imagem no centro da minha folha. Então, utilizando essas guias aqui, olha, conforme você mexe, conforme você move, né, o seu item, ele vai mostrando essas guias para você poder centralizar o mapa. Em seguida, eu vou definir a escala do meu mapa nessa guia Propriedades do Item. Então, para cada item inserido dentro da página do compositor, eu tenho uma série de propriedades que eu posso ajustar aqui do lado direito, né? Então, eu vou definir, por exemplo, essa escala para 750 mil. Então, a escala 1 para 750 mil. Se eu quiser posicionar melhor o meu mapa dentro da janela, né, eu posso utilizar também esse outro botão aqui, ó. É o botão de mover o conteúdo do item. Então, quando você está com essa ferramenta selecionada, você consegue mover o que está dentro do item, né? Existe uma diferença entre esse botão e esse outro aqui. Esse outro você move o item todo, olha, né? Você move o conjunto, né? Vamos centralizar de novo aqui. E esse outro aqui você move apenas a parte interna, né? Que é o conteúdo do seu mapa. Eu vou deixar esse mapa aqui um pouquinho aqui para a esquerda e para cima, porque eu quero usar essa área inferior direita aqui para montar um quadro com legenda, né? Então essa aqui acho que é uma boa posição. Para evitar que esse quadro saia da posição, nós podemos clicar aqui, ó, do lado, no xizinho aqui do cadeado, né? E travar esse item dentro da página. Uma outra coisa interessante que eu vou fazer também é travar as camadas para o item do mapa. Para que serve esse travar camadas, né? Vamos voltar um pouquinho na tela principal e vamos trocar, por exemplo, a água pelo esgoto. E agora eu vou voltar novamente aqui no meu... E agora eu vou voltar novamente aqui no meu compositor de impressão. Se eu pedir para atualizar, ele vai refletir a visualização das camadas que estão lá na tela principal, né? Isso às vezes é uma coisa que eu não quero. Eu quero fixar o meu mapa numa determinada configuração de visualização. Então o que eu faço? Eu venho aqui na camada, na tela principal, coloco a configuração que eu quero. Volto lá no meu compositor, peço para atualizar, e aí eu travo as camadas desse item. Ou seja, eu posso voltar na minha tela principal e alterar a visualização
por exemplo, desligar a água e colocar aqui o esgoto, por exemplo, e quando eu volto para o meu compositor e peço para atualizar, nada acontece com esse mapa, porque as camadas dele estão todas travadas, né? Então, tanto faz o que você altera aqui na visualização da tela principal. Uma outra configuração que pode ser alterada é a rotação do mapa. Muitas vezes você quer um mapa rotacionado de 90 graus, por exemplo, né? Você pode alterar aqui nessa caixa, a rotação do mapa. No nosso caso, nós vamos deixar normal, né? 0 graus mesmo. Além disso, existem outras opções de configuração. Você pode ajustar aqui a extensão do mapa, né? Esses x e y aqui, no nosso caso, são as coordenadas UTM de limite do mapa, né? A coordenada superior esquerda e coordenada inferior direita. Você pode colocar grades internas. Nós já vamos ver como é que isso é feito. Nós podemos colocar uma moldura no nosso mapa. Nós podemos colocar uma cor de fundo, né? Nós podemos alterar aqui tamanho e posição do item. E agora nós vamos definir as grades. As grades são as divisões, né, horizontais e verticais que você pode inserir no mapa para facilitar a sua leitura. Então eu vou apertar um botãozinho aqui de mais para adicionar a grade. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para enxergar melhor, né? Agora eu vou ajustar as divisões da grade para 20.000. Então 20.000 seria 20.000 metros, né? Ou seja, uma divisão a cada 20 quilômetros. Em Y também vamos fazer uma divisão aqui de 20.000. Então eu tenho agora uma grade aqui que divide o meu mapa, né, em linhas verticais e horizontais com uma distância aí de 20 km. O afastamento é se você quiser deslocar um pouquinho essa grade, né? Então, por exemplo, se eu quiser deslocar 10 km em X, eu vou pôr um 10.000 aqui, e você percebe que as linhas foram deslocadas para a direita, né? Mesma coisa em Y. Aqui eu posso mudar estilo de linha. Aqui eu posso alterar as molduras da grade, que é o que nós vamos fazer agora, né? Então vou colocar aqui uma moldura com linhas interiores e exteriores. Não sei se você percebeu que apareceu essas extensões aqui em cada uma das linhas, né? Então, olha, sem moldura eu tenho aqui um vazio aqui nessa área branca, né? E com linhas interiores e exteriores aparecem esses prolongamentos. Agora eu vou marcar aqui a caixa de desenhar coordenadas, que é para colocar os números, né, referente às coordenadas x e y UTM. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu vou passar isso para vertical ao invés de horizontal, para ficar melhor. Então aqui à direita é vertical crescente, né? Então ele passou aqui o formato para vertical. Se você quiser inverter a posição de leitura, você pode colocar um vertical decrescente. Então ele inverte a posição aqui, né? Mas o normal é a vertical crescente. E na esquerda também, vertical crescente. As coordenadas UTM que são apresentadas aqui estão com 3 casas decimais. Então nós podemos, na verdade, deixar com coordenadas inteiras. Vamos colocar aqui precisão 0, né? Então fica um pouquinho melhor
o nosso mapa com essa precisão zero. Agora eu vou utilizar a opção de adicionar formas para adicionar um retângulo que envolva todo o meu mapa, né? Então eu vou adicionar um retângulo para funcionar como se fosse uma borda, né, desse meu mapa. Tá? Vocês percebem que o retângulo agora encobriu o mapa, mas eu tenho algumas opções aqui no menu Visão. Na verdade, aqui no menu Esboço, opções de trazer para frente, enviar para trás. Então vou usar essa opção de enviar para trás para jogar meu retângulo, né, que vai funcionar como uma moldura, para trás do mapa. Antes de fazer isso, deixa eu voltar ele um pouquinho para frente. Eu vou centralizar na página. E agora sim eu vou enviar para trás. Vou aproveitar e colocar mais um retângulo para definir uma área onde eu vou colocar os dados da legenda. Vou colocar mais um retângulo nessa parte aqui, ó. Tá? Se você quiser posicionar esse retângulo exatamente em cima do outro, né? Você pode, por exemplo, puxar algumas guias aqui, olha, para poder fazer o alinhamento, né? E você alinha aqui pela guia. Posso puxar uma outra aqui também, olha. E aí a gente faz o alinhamento correto. Não precisando mais das guias, você simplesmente arrasta de volta para a régua, né? Você elimina as suas guias. Então, vamos tirar. Opa, moveu. Vamos dar um Ctrl Z para voltar aqui. Vamos tirar essa guia daqui. E vamos tirar essa outra guia. Muito bem, então agora eu tenho um mapa pronto. Vou travar também aqui a posição dos dois retângulos que eu inseri. E se você quiser, né, você pode colocar nomes em cada um desses mapas. Por exemplo, em cada um dos itens, aliás. Esse mapa aqui, em vez de mapa 0, né, vou colocar aqui que é o mapa da região metropolitana de São Paulo. Esse retângulo aqui, deixa eu desligar um pouquinho para ver qual é. Olha, esse é o retângulo da legenda, né? Então podemos colocar aqui, ó, retângulo, legenda. Porque vai chegar uma hora que esse quadro vai estar com vários itens, né? E você vai precisar identificar melhor cada um deles. Então aqui é um retângulo, vamos colocar aqui borda, por exemplo. Então você consegue se organizar melhor, né? Vocês já viram aqui que esse ícone do olhinho é para você poder desligar os elementos que fazem parte do seu mapa. O passo seguinte é inserir uma imagem que represente a Rosa dos Ventos, para te dar a orientação do norte, né? Então eu posso utilizar na barra de ferramentas esse ícone, esse botão de adicionar imagem. Vou abrir uma área aqui onde eu quero colocar a minha imagem. E aqui do lado, nesse buscar pastas, eu tenho uma série de imagens, né, de figuras que já estão prontas, que fazem parte do QGIS. Então, Rosa dos Ventos, a gente poderia utilizar essa, por exemplo, ou essa outra, né? Aqui a gente pode utilizar opções de zoom, de redimensionar. Se você quiser utilizar uma imagem sua, uma imagem externa, né, você pode pegar uma imagem que já está pronta. Vamos pegar, por exemplo, essa imagem SVG, né, e eu posso utilizar essa imagem como sendo a minha Rosa dos Ventos. Vou colocar aqui uma cor de fundo, né? Vou colocar uma moldura também. Então, olha, eu tenho aqui já uma imagem com a Rosa dos Ventos.
Sempre que você for adicionar uma imagem, dê preferência para as imagens vetoriais. Por exemplo, essa imagem que eu acabei de adicionar é uma imagem no formato SVG, uma imagem vetorial. Ela não se distorce quando você aumenta o tamanho, né? Então, se você pegar essa imagem e aumentar, a qualidade dela permanece. As imagens matriciais, por exemplo, um TIFF, um BMP, um JPEG, né, elas já têm o problema de redimensionamento. Conforme você aumenta o tamanho, elas perdem um pouquinho da resolução. Então, sempre que possível, utilize imagens no formato vetorial. Agora nós vamos acrescentar mais uma figura geométrica, mais um retângulo. Vou dar um zoom aqui nessa parte da legenda, né? Então vou adicionar aqui mais um retângulo que vai servir para eu colocar o mapa de localização e também a escala do meu mapa. Então, esse quadro eu vou deixar mais ou menos centralizado aqui. E vou colocar também algumas linhas. Essas linhas eu posso fazer utilizando as setas. Então eu crio uma seta, tentar deixá-la horizontal aqui, né? E aí eu altero aqui o marcador de seta para nenhum. Então eu consigo colocar uma linha reta, né? Sem extremidade, sem as setas. No estilo da linha, eu posso definir a espessura. Vamos colocar, por exemplo, 0,3. É uma linha um pouquinho mais fina. E eu consigo também posicionar, utilizando essas guias, né? Posicionar essa linha na mesma direção desse quadro interno que eu acabei de colocar. Agora com Ctrl C, Ctrl V, né? Eu vou duplicar essa linha, colocar uma outra linha aqui um pouquinho mais para baixo, paralela, tá? Vou inserir um ícone aqui, imagem, né? Eu vou inserir um ícone do Mackenzie, o logotipo do Mackenzie aqui. Então aqui na fonte da imagem, vou pegar aqui o Mac. Essa é uma imagem matricial, né, que eu falei. Olha, se você aumentar muito, você acaba perdendo a resolução. Por isso que a gente fala sempre em usar a imagem vetorial, certo? Então aqui o ícone do Mackenzie, deixar mais ou menos alinhado aqui. Vou travar a posição desses elementos aqui, ó, para que não tenha perigo de mover sem querer, né? Vou renomear alguns itens. Então esse retângulo aqui é a moldura da legenda. Essa daqui é a linha 1. Essa daqui é a linha 2. E o meu ícone do Mac eu vou colocar o logo Mac. Agora nós vamos adicionar alguns rótulos. Então vou escrever aqui Universidade Presbiteriana Mackenzie, por exemplo. Então vou pegar aqui esse botão de adicionar rótulo. Vou abrir aqui uma areazinha. Aqui do lado, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nas propriedades do item, eu vou alterar o texto, né, e vou mudar a fonte. Aqui na fonte vou colocar Arial, tamanho 14. Vamos colocar aqui um negrito. Agora vamos colocar a cor
vermelha e o alinhamento centralizado. Aí eu posso mover isso daqui, né? E acertar aqui a posição. O alinhamento vertical vou deixar no topo mesmo. Eu vou destravar um pouquinho essa linha 1. Preciso puxar ela um pouquinho para baixo aqui. Esse ícone também eu vou destravar. Para poder abaixar um pouquinho. E agora eu vou inserir um outro rótulo, identificando o nosso laboratório, né? Nós estamos no laboratório de geotecnologias. Também a fonte, vamos colocar Arial, tamanho um pouquinho menor, talvez tamanho 8, centralizado, vermelho, pronto, acho que está bom. Vamos só centralizar aqui. Agora nós vamos acrescentar uma legenda. Quando eu acrescento a legenda, aparecem todas as legendas disponíveis na tela principal do meu QGIS. Então eu vou desligar essa atualização automática e eu vou remover as legendas que não me interessam. Então a população eu vou tirar, o esgoto, lixo, distritos, municípios e estados. Essa palavra legenda que aparece no alto também não é necessária, então vamos apagar daqui. Esse rótulo água, região metropolitana, a gente pode editar e escrever, por exemplo, abastecimento de água em porcentagem. Pronto. Agora precisamos ajeitar um pouquinho também a fonte. Nós vamos ajustar a fonte do subgrupo. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Fontes, subgrupo. Vamos mudar isso daqui para Arial. Bold, tamanho 8, por exemplo. Então, eu já consegui diminuir esse texto aqui do abastecimento de água. Agora eu vou na fonte do item. Também vou colocar Arial, tamanho 8, mas sem o negrito. Então pronto, já melhorou um pouquinho. Agora eu vou ajustar o espaçamento do símbolo para diminuir um pouquinho o espaço entre essas linhas aqui, né? Então aqui no espaçamento, eu tenho aqui espaçamento do símbolo, 2 milímetros, eu vou diminuir para 1 milímetro. Então ele compactou um pouquinho mais os itens da minha legenda. Aqui também no título, que é aquele espaço que tem no alto da legenda, né? Eu vou colocar 0. Então consegui ganhar um pouquinho de espaço aqui também, ó. E aí vou posicionar, por exemplo, nessa posição.
Eu consigo também diminuir o tamanho desses quadradinhos da legenda. Eu posso entrar aqui no símbolo e a espessura, né, que seria a largura dele, é 7. Eu posso aumentar ou diminuir. E a altura eu posso diminuir para 3, por exemplo. Então consegui compactar um pouquinho mais a minha legenda. Eu estou compactando para eu poder inserir uma outra legenda aqui embaixo, né, com os municípios, estados e distritos. Então essa legenda aqui eu acho que já está na posição correta. Vamos travar. Vou colocar aqui como legenda região metropolitana. E agora eu vou inserir uma outra legenda aqui embaixo, onde eu vou deixar só os 3 últimos itens, né? Então vamos tirar população, vamos tirar água, esgoto, lixo, vamos tirar esse rótulo aqui de legenda, vamos acertar as fontes, vamos acertar aqui a fonte do item. Então aqui vamos colocar um Arial, pode ser tamanho 10. Tamanho 10 está muito grande, vamos colocar um tamanho 8. Vou mudar um pouquinho o espaçamento, vou colocar espaçamento do símbolo 1. Aqui nós vamos colocar 0. Aqui só para manter o padrão, né? Vamos colocar um símbolo 6 por 3. E está pronta aí a segunda parte da legenda. Deixar um pouquinho mais para baixo. Travar a posição. E renomear. Antes de acrescentar o próximo item, deixa eu colocar uma informação importante que ficou faltando, né? Seria o título do nosso mapa. Então vou criar aqui embaixo mais um rótulo. E aqui eu vou falar que esse mapa é do abastecimento de água por distrito na região metropolitana de São Paulo em 2010, em que essas informações estão em porcentagem. Vamos ajeitar aqui a fonte, né? Colocar o Arial. Negrito, tamanho 10, eu acho que tá bom. 10 ficou muito grande. Vou colocar 8. E aí, centralizar esse rótulo. Centralizar aqui, centralizar aqui. Então eu tenho definido agora que o meu mapa é um mapa temático de abastecimento de água, né? Agora eu preciso, nessa área branca que está sobrando aqui, colocar um mapa de localização. Esse mapa de localização vai ter basicamente essas informações, né? Distritos, municípios e estados. Então eu preciso voltar na tela principal do QGIS e deixar visível. Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar os distritos, os estados. Vou tirar o município e aumentar um pouquinho aqui
a visualização, o zoom. Voltando ao compositor, eu vou pedir para inserir um novo mapa. Vou inserir um mapa aqui nessa posição. E uma das coisas que dá para perceber é que as letras, por exemplo, ficaram muito grandes. E a borda dos estados também ficou muito grande, ficou muito grossa, né? Então, voltando lá na interface principal do QGIS, a gente pode pegar essa camada de estados e alterar o estilo da linha, colocar uma linha um pouco mais fina. Então, aqui no preenchimento simples, essa espessura de 1, vamos colocar meio. Olha, ficou um pouquinho mais fina. E os rótulos, eu vou desligar e eu prefiro colocar os rótulos como se fossem elementos isolados lá no meu layout de mapa, né? Em vez de colocar esse rótulo automático. Então, eu vou desligar esses rótulos. Depois a gente escreve um por um. E aqui nos municípios, eu também vou diminuir um pouquinho a espessura. Vamos colocar aqui, em vez de 0,26, vamos colocar 0,1. O mapa ficar um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais leve, né? Voltando agora para o meu compositor, eu peço para atualizar o mapa. E ele já me mostrou uma imagem aqui com as alterações que eu fiz lá na interface principal do QGIS, né? Esse mapa aqui eu vou colocar numa escala de 1 para 20 milhões. A gente procura utilizar sempre uma escala redonda, né? Uma escala que seja múltipla de alguma escala que eu tenha no meu escalímetro. A gente procura utilizar esses múltiplos, né? Vou colocar uma moldura aqui. Vou fixar a posição desse mapa. Então aqui é um mapa de localização. Agora eu vou posicionar o item dentro do mapa. Então, vamos puxar um pouquinho. Aliás, eu preciso destravar o mapa, né? Vou destravar para poder mexer o conteúdo aqui do item. Então vamos deixar bem visível aqui o estado de São Paulo e a região metropolitana. E agora eu posso acrescentar alguns rótulos. Então, por exemplo, um rótulo aqui indicando que é São Paulo. Eu coloco aqui São Paulo. Vou ajeitar a fonte, né? A gente está fazendo padrão sempre com Arial. Tamanho 8 negrito, pode ser, né? Então aqui é São Paulo. Para aproveitar a formatação, eu posso utilizar o Ctrl+C e Ctrl+V, né? E aí eu coloco o rótulo para os demais estados. Então aqui é o Paraná. Aqui é o Oceano Atlântico.
aqui Minas Gerais. Aqui o Rio de Janeiro. Posso travar todos esses rótulos, né, para não sair do lugar. A nossa legenda está quase pronta. Eu preciso agora colocar algum elemento aqui que indique a escala do mapa. Aqui eu tenho uma opção de adicionar uma barra de escala. Então eu vou adicionar nessa posição. Como eu tenho dois mapas, né, esse mapa é maior da região metropolitana e esse outro aqui de localização, né, eu preciso indicar que o meu mapa aqui na escala é o mapa 0, que é aquele mapa da região metropolitana de São Paulo. Uma outra coisa que eu vou indicar também é que esses segmentos, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para vocês verem, né? Tem uma barra aqui com, vamos pôr aqui para ver, ó. Eu tenho aqui 2 segmentos à esquerda do 0 e aqui 4 segmentos à direita. Então vou diminuir aqui a direita para 3 segmentos e a esquerda eu vou aumentar para 3 segmentos também. E eu vou falar que cada unidade nessa minha régua equivale a 7,5 km. Então 7.500 metros. Agora acho que já dá para a gente enxergar aqui na posição. Olha. Então eu tenho aqui uma barra de escala que está representando as dimensões em quilômetros, porque eu ajeitei aqui, ó, em unidades, né? Minha unidade principal é metros, mas eu estou multiplicando isso por 1000, aliás, estou dividindo por 1000, né, para transformar isso em quilômetros. Então a minha unidade da barra é quilômetros e cada segmento da barra eu coloquei como 7.500 unidades. Essa conta que eu fiz foi a seguinte, né? A minha escala é 1 para 750.000 e 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, dessa forma, se você colocar 7.500 unidades, cada centímetro no seu mapa equivale a 7,5 km. Isso é interessante se você não tiver um escalímetro, né, para fazer as tomadas de distância no teu mapa, né? Você pode usar uma reguinha comum e aí você vai saber que cada centímetro equivale a 7,5 km. Então está aqui a minha escala. Eu vou ajustar um pouquinho a fonte, né? Porque ela está muito grande. Então aqui fontes e cores. Eu vou colocar novamente aqui o Arial. Vou colocar tamanho 8. Ó, já ficou um pouquinho melhor. Aqui no item mostrar, eu vou diminuir um pouquinho a espessura da linha, né? Aqui está 1 milímetro, vamos colocar de meio milímetro para ficar um pouquinho mais leve, né? Aqui essa margem da caixa, que é essa margem superior aqui, eu vou deixar como 0. A distância entre os rótulos, né, esses números, e essa reguinha, essa barra, eu também vou diminuir um pouquinho, vou aproximar. Fazendo tudo isso para que caiba aqui dentro da minha legenda, né? E vou colocar também uma caixa dupla. A caixa dupla é um estilo um pouquinho melhor do que a caixa simples. Vou aumentar novamente aqui.
Então, do jeito que foi formatada essa barra de escala, né, cada segmento maior desse daqui possui 1 centímetro na folha impressa e equivale a 7,5 km. E do lado esquerdo eu pedi para fazer 3 divisões, né? Então cada divisãozinha dessa daqui são 2,5 km. Além disso, é importante colocar aqui ao lado a escala numérica. Então vou inserir uma outra escala. Deixa eu só travar a posição dessa daqui. Eu vou inserir uma outra escala aqui do lado, referente ao mapa 0, e vou falar que o estilo é numérico. Aí aparece aqui o valor, né? 1 para 750 mil. Às vezes é interessante até você não utilizar essa legenda automática, essa escala automática, mas colocar simplesmente um rótulo indicando a escala 1 para 750 mil. Para eliminar essa escala, eu vou clicar aqui no excluir e eu vou colocar isso no formato de rótulo. Vou colocar um rótulo aqui. Aí eu aproveito e escrevo a palavra escala. E aí eu ponho 1 para 750 mil. Para caber nesse espaço aqui, a gente vai alterar a fonte. Então, novamente aqui, vamos procurar o Arial. Tamanho 8, bold, acho que fica bom. Então nós temos aqui a legenda, né, com a escala 1 para 750 mil, a escala numérica, a escala gráfica, aqui a legenda do mapa, né, com a diferenciação dos itens aqui de abastecimento de água em trechos aqui de porcentagem, né, em divisões aqui de porcentagem, aqui o mapa de localização, aqui identificação de quem fez o mapa, aqui o rótulo, né, o título principal do mapa. E com isso nós temos o nosso mapa completo. Para finalizar, nós podemos exportar o nosso mapa aqui no compositor em alguns formatos, né, como formato de imagens como JPEG, TIFF e outros, ou o mais comum como PDF. Então vou pedir aqui para exportar como PDF. Se você tiver algum problema de composição de cores ou alguma coisa assim, você pode mandar imprimir como raster, mas a qualidade não fica tão boa, né? Então, de preferência, você tira esse X daqui e manda ele salvar no formato PDF. Se você notar que tem alguma coisa que não ficou boa, aí você manda fazer como raster. Então agora eu vou abrir esse arquivo PDF. Olha, esse arquivo aqui, né, onde eu tenho o meu mapa num tamanho A4, né, com uma resolução de 300 dpi, que foi o que foi definido logo no começo. E aqui todos os elementos que foram criados, né, escala, legenda e assim por diante. O compositor de impressão, ele é gravado dentro do próprio QGIS. Então, se você mandar salvar esse compositor, ele vai salvar dentro do próprio projeto QGIS. Aí, se você sair e voltar aqui para o QGIS, né, você pode abrir novamente o seu compositor por aqui, ó. Antes que eu me esqueça, eu vou pegar esse mapa aqui de localização, né? E vou travar as camadas dele, ó. Não se esqueça de travar as camadas, porque senão qualquer modificação na visualização das camadas vai prejudicar esse mapa, né? Então vou deixar ele aqui travado. E agora eu vou te mostrar um recurso interessante do compositor, que é você gerar automaticamente outros mapas, né, com esse mesmo layout. Então vou voltar lá na interface principal do QGIS. Vou voltar a visualização aqui do meu mapa de
de abastecimento de água, né? E vou trocar isso por um mapa de população, por exemplo. Então, se você mudar essa visualização e aí voltar lá no seu compositor, né? Pegar essa camada aqui do mapa da região metropolitana e mandar atualizar, você vai ver que não vai ter modificação nenhuma, né? Mas se você destravar aqui as camadas, olha, e mandar atualizar, olha, ele já está refletindo agora o mapa de população. Então, usando o mesmo layout do compositor, eu estou gerando um segundo mapa. Vou precisar arrumar também, agora eu vou travar de novo a camada, né? Eu vou precisar arrumar também a minha legenda. Então, essa legenda da região metropolitana, eu vou precisar alterar, porque ela está mostrando aqui abastecimento de água. Então eu vou atualizar nesse botão aqui, e agora eu vou retirar o que não me interessa. Então vamos retirar todos esses elementos aqui, e vou deixar apenas o grupo da população. Olha. Então eu consegui gerar rapidamente, né, um segundo mapa utilizando o layout já criado anteriormente. Então com isso você consegue uniformizar os seus mapas, né, as suas impressões. Você pode gerar um padrão, um modelo, né, e a partir desse modelo gerar vários mapas temáticos semelhantes. Eu precisaria alterar também aqui a legenda aqui embaixo, né, o rótulo principal. Ao invés de abastecimento de água, aqui seria população. Ou seria população por distrito na região metropolitana, mas aí não é mais porcentagem, né? Então pronto, agora eu tenho um segundo mapa criado com esse mesmo layout. Para você transferir o compositor de um projeto para o outro, né, você tem uma opção aqui de salvar como modelo. Então você pode salvar um modelo de compositor e transferir isso posteriormente para outros projetos. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta que é o compositor de impressão. É uma ferramenta que permite que você gere mapas impressos, né, com layout praticamente profissional. E agora nessa mesma aula você tem 2 exercícios para praticar um pouquinho essa criação, né, de layouts de impressão. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.